estamos aqui mais uma vez para transmitirmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade, é sempre um privilégio para nós podermos compartilhar com vocês a lição da nossa EBD, né? A revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E nessa oportunidade nós vamos meditar sobre a lição de número 11, que é do dia 14, seria ministrado no dia 14 de março de 2021. A lição de número 11 da nossa lição tem por título Compromissados com a Evangelização. Um assunto bastante pertinente para os nossos dias. Haja visto, nós temos cumprido essa missão, né? Bastante importante que o Senhor tem nos deixado. Aliás, é a missão principal da igreja, né? Mostrar ao mundo a palavra de Deus, e através dessa palavra, com a orientação do Espírito Santo, nós podemos converter muitos ao reino do Senhor. Muito bem, compromissados com a evangelização. Nosso textuário, ele diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. A nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Essa é a nossa verdade prática. Nós estamos aqui para servir, nós fomos chamados para servir e também para anunciar as boas novas de salvação, que é o significado dos evangelhos, né? Muito bem, a leitura bíblica em classe, para você acompanhar em sua casa, está em Marcos capítulo 16, do verso 14 ao 20, que é bastante conhecido da igreja, bastante conhecido dos irmãos, mas se você ainda tem uma certa dificuldade em decorar nesse texto, você pode acompanhar na sua casa essa leitura, tá? O nosso tempo aqui é curto. Muito bem, o objetivo da nossa lição, nós temos 3 objetivos principais, que é mostrar a evangelização como a prioridade dos pentecostais, embora outras denominações não pentecostais também o façam, mas num nível bastante mais elevado, né? São os pentecostais que têm levado essa mensagem ao mundo. Também o segundo objetivo seria enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Nós vamos ver no decorrer da lição, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque há uma certa controvérsia quando nós falamos que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? Nós cremos dessa forma. Também, em terceiro lugar, o terceiro objetivo da lição é argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Muito bem, nós estamos já tratando mais de missões, né? Mas missões e evangelização andam de mãos dadas, não é verdade? Muito bem, entrando então na nossa lição, o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho ao mundo que precisa, né? Que perece por causa do pecado. Essa é uma introdução bastante simples, mas nós temos essa convicção de que nós precisamos realmente transmitir a palavra de Deus, pois não é imposta essa obrigação, né? Nós temos dentro do corpo da nossa lição 3 tópicos principais. O primeiro tópico é a evangelização como prioridade. O segundo subtópico, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E terceiro e último subtópico principal, evangelização local e transcultural. Vamos discorrer um pouquinho sobre esses 3 tópicos, né? O primeiro tópico, evangelização como prioridade. Bom, evangelho não se trata de uma alternativa, né? Uma questão de vida ou morte. Nós não podemos, eu tenho a alternativa de pregar ou não pregar. Não, nós temos que pregar porque é o que a Bíblia nos ensina e o nosso Mestre Jesus também nos ensinou desta forma, né? Primeira coisa, o que nós anunciamos? Nós anunciamos o Evangelho, né? A evangelização, quando nós pregamos através do Evangelho. O Evangelho, nós utilizamos como fonte reveladora para nós a Bíblia Sagrada. E Evangelho
significa boas novas ou boas notícias. Que bom, né? Que o Evangelho são boas notícias num mundo em que nós estamos vivendo bastante conturbado e às vezes até nós não conseguimos viver, ter uma vida bastante proveitosa em virtude do que nós temos passado, mas o Evangelho nos traz essas boas novas de salvação, né? Muito bem. Então, Evangelho significa isso. Nós vamos correr um pouquinho, nós temos bastante assunto para tratar aqui, né? Então, dando uma passada rápida nos 3 subtópicos do primeiro tópico principal. E o segundo subtópico diz: o único Salvador do mundo. O Evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação, do perdão dos pecados, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que transmitir, o cerne da nossa mensagem é levar ao mundo o conhecimento por parte deles de Jesus Cristo, aqueles que não o conhecem. Os que o conhecem, nós levamos sim a mensagem e instamos com eles para que eles aceitem, né? Nós vamos ver que nós temos uma vantagem bastante significativa dentro desse subtópico, porque nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nós, por nós mesmos, nada podemos fazer, né? As nossas palavras se tornariam vazias se nós simplesmente utilizássemos a Bíblia de uma forma literária, de uma forma coloquial, né? Nós não podemos simplesmente transmitir a Bíblia como se tratasse de uma história, de uma lenda, de uma fábula, né? Ou a respeito de um mito qualquer. Então nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que levar o Evangelho como sendo salvação para o mundo. Todos os seres humanos são pecadores e precisam se reconciliar, né? Se você ler lá em Romanos capítulo 3, verso 23, também no 5 e 12, você vai ver que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e nós precisamos levar essa verdade até as pessoas para que eles entendam que eles todos necessitam de salvação. Muito bem. Para que o Evangelho seja pregado, até o terceiro subtópico fala de uma agência legítima. Deus, através de Jesus Cristo, constituiu a igreja como a única agência oficial do reino de Deus aqui nessa terra. Então, a igreja é a entidade autorizada, necessária e encarregada de levar esta mensagem do Evangelho para todos os povos, todas as pessoas, todo mundo, né? Muito bem, nós vamos passar então para o primeiro tópico do segundo tópico principal. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Eu corri um pouquinho no primeiro tópico, é bem verdade que é uma explanação sobre o Evangelho e quem é autorizado a pregar o Evangelho, que no caso é a igreja, né? Mas nesse segundo tópico, nós já entramos numa questão mais forte, numa questão teológica, né? Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, todos, indistintamente. E isso é uma colocação bastante interessante, porque o primeiro tópico desse aqui tenta dar uma explanação para nós sobre o que é a nossa teologia. Quando eu digo nossa teologia, eu estou me referindo à teologia da corrente de pensamentos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, e nós podemos então transmitir para todos os pentecostais, né? Dividir essa responsabilidade com todos os pentecostais, que são aqueles que acreditam e creem numa obra mais pessoal do Espírito Santo em sua vida. Amém? A nossa teologia, ela é pentecostal e ela vem diretamente da Bíblia. Nós, quando ensinamos em nossas igrejas, quando nós pregamos a palavra de Deus, até quando nós levamos a mensagem do Evangelho, é bem verdade que a gente usa alguns recursos de grandes homens de Deus do passado, principalmente da Bíblia, né? Paulo, Pedro, Tiago, João, enfim, todos os apóstolos, Judas, né? Enfim, e os outros servos de Deus, Timóteo, enfim, todos eles. Lucas, né? Marcos, João, Mateus, todos que
participaram do início da propagação do Evangelho, do início que viveram com Cristo e puderam então transmitir as mensagens ouvidas diretamente de Jesus para as nossas vidas. Mas às vezes nós fazemos uso também de colocações que vieram a posteriori, por exemplo, durante a Reforma, né? Mas é muito complicado nós basearmos doutrina em ensinamentos que vieram, por exemplo, dos grandes reformadores. Não que eu tenha algo contra, né? Martinho Lutero, Calvino e outros, mas se nós basearmos a nossa teologia, né, somente naquilo que esses homens transmitiram, nós vemos que existem algumas controvérsias entre o que eles falam e o que realmente às vezes está na Bíblia. Então, portanto, a nossa teologia ela é baseada exclusivamente na Bíblia Sagrada. E graças a Deus que os pais da nossa igreja, né, os mais antigos, eles promoveram esse entendimento bíblico e tem feito chegar até nós, e graças ao bom Deus nós temos procurado manter a mesma postura que esses grandes servos de Deus nos passaram através somente da Bíblia Sagrada. Por quem Jesus morreu? É uma pergunta que se encontra no segundo subtópico da nossa lição. Por quem Jesus morreu? Ora, ele morreu para todos, para salvar a todos, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo foi mais enfático dizendo que ele não morreu só pelos judeus, nem pelos gregos, mas morreu por todos, né? Em Cristo não há mais distinção entre judeu, grego, homem, mulher, enfim, gentios. Todos estão agora debaixo da possibilidade de alcançar a salvação em Jesus Cristo. Eu digo possibilidade porque nem todos vão ser salvos. A possibilidade é colocada, mas nem todos aceitarão essa possibilidade, né? Ele tem a possibilidade, mas nós vamos falar um pouquinho mais na frente, ele tem algo que nós chamamos de livre-arbítrio, né? Dentro desse tópico, por quem Jesus morreu, existem duas colocações teológicas aqui, né? Primeiro, a colocação que está aqui, ela diz o seguinte: expiação limitada, ou seja, a morte de Cristo não foi de abrangência total, mas sim limitada. O que essa teologia traz, né? Essa teologia trata da ideia que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas. Ou seja, aquelas pessoas que pensam-se que foram escolhidas desde a eternidade, né? Então aqui nós temos já uma colocação dentro dessa expiação limitada que nos fala então da predestinação. É bem verdade que a Bíblia usa esse termo em diversas passagens, né, em diversos livros e capítulos até, mas a predestinação que se trata ali é uma outra coisa. Eu confesso aos irmãos que quando eu olho para essa predestinação que nós encontramos às vezes essa palavra na Bíblia, o que eu posso pensar é o seguinte: a predestinação existe para todos os homens. Jesus veio e morreu por todos. Agora, se todos vão aceitar, é uma outra história, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, né? A Bíblia afirma, o apóstolo Paulo afirmou, escrevendo a Timóteo, né, seu amigo Timóteo, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então aqui nós já temos uma refutação para essa teologia da expiação limitada. A outra teologia é a expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, né? Esse ensino a gente recebe direto da Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso fundamento, né? Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, está em 1 João capítulo 4, verso 14. Então nós testificamos que Cristo morreu por todos, não simplesmente por alguns, como a teologia da expiação limitada nos mostra. Mas nós não concordamos, nós concordamos com a expiação ilimitada. Todos estão debaixo da salvação oferecida por Deus através da expiação do seu Filho. Aí você me pergunta, mas o que é essa salvação? Olha, a salvação, na realidade, é um movimento de arrependimento. Ou seja,
Eu vou dar um pequeno exemplo e fica até mais fácil de nós visualizarmos, né? Se você está caminhando por uma estrada, viajando com seu carro e de repente, lá na frente, você pergunta para alguém se essa estrada vai para determinado lugar, aquela pessoa te fala, olha, essa estrada não vai para onde você está indo. Para onde você está indo, você vai ter que voltar e pegar uma outra estrada. Então você tem duas opções. Ou você segue naquele mesmo caminho que alguém lhe informou que está errado e não vai chegar no seu lugar, ou a maneira mais correta seria você voltar. Ou seja, arrependimento é como você dar uma marcha ré, um movimento em sentido contrário, na maior velocidade que você puder, porque aí você ganha tempo de chegar ao seu destino, né? Isso é o que o cristianismo chama de arrependimento, é você parar e ver que não dá para continuar daquele jeito. Uma conta matemática, por exemplo, um problema matemático, se você começar a resolvê-lo, você vai perceber um dado momento que você está indo no caminho errado, não adianta você continuar naquele caminho. Você tem que voltar ao início e começar tudo de novo no caminho certo. Então, arrependimento seria dar a meia volta, voltar e fazer tudo limpo de novo, né? Mas aí tem um problema. Você olha para mim e diz assim, mas para arrepender, a pessoa tem que ser boa. Uma pessoa boa é fácil de arrepender. Uma pessoa má não tem condições de se arrepender. Então fica difícil quando nós pregamos o Evangelho e sabendo já de antemão que toda a geração é má, porque nós estamos sujeitos ao pecado de Adão e Eva. E esse pecado fez com que a maldade entrasse no coração do homem, então o homem mau é que precisa de arrependimento. Mas o homem mau, precisando de arrependimento, né, é o que menos tem condições de arrepender porque ele é mau. Um homem totalmente bom, um ser humano totalmente bom, ele não precisa de arrependimento, de maneira nenhuma, só aquele que é mau. Por outro lado, o que é mau não tem condições de se arrepender, porque ele é mau. Então fica um paradoxo. Para que então pregar o Evangelho? Aí eu pergunto, se nós pedimos para alguém aceitar a Cristo sem esse arrependimento, nós estamos na realidade pedindo para ele voltar sem voltar, né? Continuar do jeito que está. Pois muito bem, temos de nos arrepender. Entretanto, a maldade, ela nos faz precisar disso e nos impede de fazê-lo. A maldade faz com que a gente precise do arrependimento, mas também impede a gente de fazê-lo. Aí eu pergunto, será que nós podemos contar com a ajuda de Deus para que isso ocorra? É claro. É por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. E também diz que o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós temos do nosso lado uma ajuda divina para que isso ocorra. Por isso que vale a pena pregar, assim, o Evangelho, né? Significa que Deus, por assim dizer, coloca um pouco de si mesmo em nós e também naquele que está ouvindo a sua palavra. Ele empresta, é como se Deus emprestasse para aquele que está ouvindo a sua palavra um pouquinho dele mesmo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus que convence. Então, quando há a ajuda de Deus, aí sim, a ajuda de Deus, ela faz com que o ser humano passe a refletir a sua situação. E isso, então, é um impulso inicial muito interessante para que a gente não desista de pregar a palavra de Deus, porque muitos vão recusar. A Bíblia não informa que todos vão ser salvos, né? Mas muitos vão ser salvos. E aquele que não for salvo, nós vamos chegar um pouquinho mais na frente, vamos falar um pouquinho até sobre o livre-arbítrio que Deus deu para cada um de nós fazermos aquilo que desejarmos, né? Existe uma colocação dentro dessa parte de predestinação e também de livre-arbítrio, que é uma dificuldade muito grande que as pessoas encontram. Se nós acreditamos que Deus conhece tudo e sabe tudo, Deus sabe aquele que vai se salvar e também sabe aquele que não vai se salvar. Então nós ficamos num dilema, né? Será que Deus, sabendo que eu vou fazer aquilo e não impede, cadê a minha liberdade, né? Ou se ele então fizer com que eu aceite, cadê a minha liberdade? Onde está a minha liberdade de escolha, né? Isso aí é muito complicado, às vezes, a gente falar sobre livre-arbítrio, né? Mas suponha, no entanto, que Deus esteja fora da linha do tempo.
Deus não faz parte desse espaço-tempo que nós vivemos, né? Nós vivemos dentro de um espaço-tempo limitado e que nós só conhecemos aquilo que nós estamos vivendo. É claro que o conhecimento ele abrange outras áreas em função de experiências que vêm se trazendo ao longo da existência da humanidade, e isso vai fazendo com que o conhecimento humano cresça, né? Ainda mais hoje, nessa era que nós temos de informática, da tecnologia da informação, que nos traz muita informação. Então, os homens progrediram muito nesse campo. Mas imagine uma coisa. Todos os dias, aos olhos de Deus, como Ele está fora do tempo, do espaço-tempo, Ele é Senhor de tudo, todos os dias para o Senhor é como se fosse agora. É como se fosse simplesmente agora. Então, aquilo que você fez ontem, não é que Deus simplesmente vê você fazendo ontem. Não, Ele vê você fazendo agora. É como se fosse agora. Você fez ontem, é como se você tivesse feito agora. Para nós é difícil, porque para nós o ontem não volta mais. Nós vivemos somente agora e o futuro nós não conhecemos. Então nós não temos como ter o conhecimento de tudo que vai ocorrer, né? Na nossa vida e na vida das pessoas também aí fora. Mas quando Deus antevê você fazendo alguma coisa amanhã, simplesmente Ele vê você fazendo as coisas. Ele não vê que é amanhã. Para nós é amanhã, para Ele é um momento só. Então Ele tem conhecimento de tudo, né? Embora amanhã ainda não exista para você, mas para Ele já existe, para Ele é agora, né? E é interessante nós analisarmos essa colocação, porque quando nós vivemos o nosso dia de hoje, nós não temos dificuldades em interpretar ou até entender essa liberdade que Deus nos dá. Porque o hoje, o agora, nós fazemos o que nós queremos. Nós só ficamos preocupados com o amanhã e o que nós fizemos ontem. Ontem já passou, não volta mais. O agora nós podemos fazer o que nós quisermos. Se eu quiser interromper essa transmissão, desligar essa câmera, eu vou fazer. Eu tenho a liberdade de fazer, certo? Mas o amanhã, eu não tenho como fazer alguma coisa amanhã, porque eu não estou amanhã, mas Deus está lá. E quando nós estamos no hoje, no presente, nesse momento, nós não temos dificuldade nenhuma em aceitar que nós temos liberdade. Nós só temos uma dificuldade de aceitar que temos liberdade para o futuro. Ou seja, a predestinação, ou ser salvo ou não ser salvo, né? Então não existe isso para Deus. Para Deus nós vivemos sempre naquele momento em que Ele está nos olhando, né? Mas aí tem uma outra característica interessante, é que nós pregamos, além do arrependimento, a pessoa se tornar filho de Deus. E muitos contestam conosco, todos somos filhos de Deus. Não, todos somos criaturas de Deus, certo? Deus nos criou. Para criatura é uma coisa, para filho é outra. Filho, ele tem a mesma característica daquele que o gerou. A criatura não, eu posso muito bem criar uma estátua, vai ser sempre uma estátua. Não vai ter pode ter até a aparência minha, mas não vai ter as mesmas características minhas. Não vai poder se mover, não vai poder pensar, falar, não vai poder andar, não vai poder fazer nada. É simplesmente uma imagem. E Deus, quando nos fez como criatura, nos fez como imagem e semelhança dele. Porém, com a pregação do Evangelho e aceitando a Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí sim, nós vamos ter a mesma característica que há nele. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós e nós então, embora vivamos ainda nessa terra, estamos presos ao espaço-tempo, nós teremos agora assim uma condição de filhos. É bem diferente, né? Então, passar para a condição de criatura para filho, não é algo voluntário. Eu não simplesmente falo assim, eu vou, a partir de hoje, ser filho. Não, não é isso que acontece. O que acontece, nós não fazemos por nossa própria conta. Poderíamos tê-lo dado, até mesmo imaginado fazer, mas é voluntário na medida em que nós oferecemos, que nos é oferecida a salvação, a gente aceita ou não. Nós podemos recusá-la. Então aí está a nossa liberdade, né? Nós pregamos o Evangelho e não esperamos que todos aceitem. Eles vão ter total liberdade. Aí se encontra, então, o livre-arbítrio que nós estamos falando aqui um pouquinho sobre ele, embora seja um tema muito complexo, não vai ser apenas nesses poucos minutos que nós iremos abordar todo esse tema. Teríamos que ter bastante mais tempo para isso. Mas
expiação ilimitada, traz-nos essa verdade, que nós podemos pregar para todos. Existem algumas correntes teológicas que acham que não há necessidade de pregar o evangelho, né? Porque Deus já sabe que vai ser salvo, a predestinação, aquele negócio todo, mas nós não podemos prender a isso, porque não é o que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos pregar o evangelho, tá na nossa leitura introdutória, por sinal, está lá em São Marcos, né? Como eu passei para os irmãos do 14 ao 20, né? O versículo 15 diz assim, olha, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então há um comissionamento muito sério. Nós não temos a capacidade de antever o futuro, como eu acabei de dizer, mas Deus enxerga tudo. É claro que Deus sabe quem vai se salvar ou não. Deus já sabe, Deus sabe de tudo, todas as coisas. Porém, nós, como não sabemos, o nosso comissionamento por Jesus Cristo é esse. Vocês vão e preguem a toda a criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo. Quem não crer será condenado. É muito simples nós pensarmos assim, tá? Então nós não podemos esquecer que estamos tratando de assuntos bastante complexos e que muitas vezes durante um trabalho de evangelização, um evangelismo pessoal ou um grande avivamento, nós nos esquecemos e pensamos que todo mundo já sabe disso e muita gente vai indagar-nos a respeito disso e nós teremos que estar preparados para confrontá-los e até mesmo convencê-los, né, de que a nossa posição ela é bíblica e sendo bíblica ela é a verdade. Muito bem, o tópico 3, passando agora para o tópico 3, né, deixando a expiação ilimitada já explicada, vamos passar então para a evangelização local e transcultural. Muito me entristeceu uma certa feita, lendo um livro e alguém fez uma pesquisa e chegou-se à conclusão de que as pessoas mais próximas, ou seja, os vizinhos de determinadas igrejas, eram os que mais relutavam em aceitar a Jesus, né? Até porque existia problema na igreja, ou existia problema na liderança, alguma coisa assim, e os vizinhos falaram, para ser crente desse jeito, eu prefiro ser o que eu sou. Isso é muito triste, não é? Mas a missão local nossa, ela é muito importante. É muito simples uma pessoa de uma conduta não muito recomendável sair para uma cidade que ele não conhece e começar a pregar e as pessoas acreditarem nele, porque não conhece a vida pregressa dele, ou não conhece as atitudes que ele anda praticando, né? Mas quando está próximo de nós, isso é evidente. Então as pessoas nos observam. E nós estamos aqui, o apóstolo Pedro diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? E esse rodeado de nuvem de testemunha, embora exista bastante explicação para isso, uma delas pode ser essa. Todos estão nos olhando. Então a nossa pregação, o nosso ensino da palavra de Deus tem que condizer com aquilo que nós vivemos. Então é muito importante nós sempre pedirmos a orientação de Deus, e também lutarmos para que nós possamos entender que a nossa vida ela é a melhor pregação que possa existir, principalmente nos próximos, né? Que é a evangelização local. E mesmo assim nós não podemos deixar de fazê-lo. É claro que no meio dessa pandemia hoje é um pouco mais difícil de nós sairmos, fazermos ajuntamentos em ruas, em praças, né, como a gente sempre faz, e transmitir a palavra de Deus dessa forma. Porém, graças a Deus, nós ainda temos condições de fazer como nós estamos fazendo aqui agora, através das mídias eletrônicas, né, essas mídias sociais que nós podemos transmitir a todos a mensagem da palavra de Deus. Mas vamos então continuar focando a nossa atuação também na evangelização local. Local significa próximo da sua casa, próximo da igreja, no seu local de trabalho, na praça, na rua, no bairro onde você mora, na cidade que você mora. Então vamos fechar um pouco esse cerco nesse
campo, que o campo é o mundo, como Cristo falou, né? O campo não é só a nossa cidade, mas o campo é o mundo todo, mas nesse campo que está à nossa disposição, se nós não temos condições de ir mais longe para levar, que nós possamos cumprir a palavra de Deus aqui próximo de nós. Também nós vamos tratar da evangelização transcultural, que nós tratamos em nossas igrejas com missões. Normalmente as pessoas vão para outros países, né? E lá nesses outros países eles vão pregar a palavra de Deus. Existe uma colocação que foi feita na lição, eu achei bastante interessante, né? Porque a visão dos pentecostais clássicos, desde o avivamento lá da Rua Azusa, era evangelística e missionária. Até chegou a se pensar no princípio do movimento pentecostal que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. O dom de línguas nós chamamos de glossolalia, né? Existe um outro termo para ele que foi incorporado nessa época, alguns chegaram a pensar nisso, desistiram da ideia de pensar assim, né? Mas chama-se xenolalia. Esse xenolalia, nos nossos dicionários, é também conhecido como xenoglossia. São variações dessa palavra, né? Essa xenoglossia, ela chega até a ser um fenômeno psicológico que pode acontecer de pessoa que não conhece uma determinada língua, fale fluentemente uma determinada língua sem saber. Isso é comprovado até cientificamente. Então achava-se que pelo dom de línguas, né, pela língua estranha, no caso, que nós tratamos assim, a glossolalia, né, ela fosse exatamente para que nós fôssemos pregar em outros países, em outros povos de línguas diferentes da nossa, de idiomas diferentes do nosso. Mas não foi assim não, né? Nós chegamos já foi descartada essa possibilidade e também sabemos que para que uma pessoa vá para um país pregar a palavra de Deus, não adianta eu sair daqui do Brasil hoje e querer pregar a palavra de Deus na Alemanha. Eu não conheço o alemão, não sei falar alemão. Vou pregar na China, não sei falar mandarim. Então, há uma necessidade, isso fica evidente, que ao fazermos missões, as primeiras coisas que nós precisamos para nós é aprender o idioma, conhecer, estudar um pouco a cultura do povo que você vai, porque a cultura diz muito da localidade em que aquele povo mora, né, o país que ele mora, o continente que ele mora, a maneira que eles cada povo tem a sua cultura diferente, né? Então é complicado a gente querer impor uma cultura, por exemplo, ocidental num povo oriental. Você vai criar um atrito tremendo. E Deus não veio aqui para mudar cultura nenhuma do ser humano. Deus veio para salvar o ser humano do pecado e levá-lo ao céu, que é a nossa obrigação de fazer. Então, pensando assim, a igreja partiu para o trabalho missionário. Esse trabalho missionário é a evangelização entre pessoas de culturas diferentes da nossa. Cultura, idioma, língua, outros países, né? Até mesmo às vezes dentro de um país existem uma diversidade de línguas, né? Aqui próximo de nós, ou mesmo aqui no Brasil, se você for pegar algumas tribos indígenas, pode acontecer deles não conhecerem o português. Você vai ter que aprender a falar a língua nativa deles, para poder transmitir a palavra de Deus. Outra, aqui próximo de nós, o Paraguai, por exemplo, trabalha com duas línguas oficiais do estado, né? O Guarani e o espanhol, ou o castelhano, né? Nós conhecemos bem. Às vezes você vai no Paraguai, você vê duas pessoas conversando, você não entende nada, eles estão falando em Guarani. Aí você não vai compreender nada, nem espanhol, nem português, nem nada, né? Então existe essa dificuldade, e essa dificuldade ela se constitui a primeira barreira a ser enfrentada para quem deseja fazer trabalho missionário, né? E a maneira de você respeitar a cultura, por exemplo, eu vou passar rápido aqui em virtude do tempo, mas você pode ver, por exemplo, a pregação que Paulo fez lá na sinagoga de Antioquia, lá da Psídia, né? A primeira Antioquia não, né? Para anunciar a Jesus, está lá em Atos capítulo 13, versículo 16, 17 e versículo 32. E também se você vê o discurso que Paulo fez na Grécia, lá no Areópago de Atenas, você vai ver que ele usou a mesma cultura que o povo tinha para anunciar Jesus Cristo. E através daquela cultura, então, ele apresentou Jesus Cristo aquele povo que estava precisando, né? O desafio de hoje. Jesus não disse,
Eu achei muito importante essa colocação na nossa lição, e você pode acompanhar lendo aí na sua casa. Tá o desafio de hoje, é o subtópico 3 do tópico principal 3, tá? Jesus não disse lá em Atos capítulo 1, verso 8, né? Permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser-me-eis testemunha, verso 8, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Isso aí não é uma sequência temporal. Primeiro prega aqui em Jerusalém, para o judeu, né? Depois para Samaria, depois até os confins da terra. Não é uma sequência temporal. Olha só como ele diz. Porque em verdade, ele diz o seguinte, ó. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Em Atos 8, 1 e 8 ele diz então, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É instantâneo, é no mesmo tempo. Eu não posso evangelizar, a ordem dele para os apóstolos não foi evangelizar primeiro Israel para depois evangelizar Samaria e depois os confins da terra. Se ele estivesse fazendo isso, com certeza eles estariam presos somente aos judeus até hoje. Porque uma certa feita, está em Mateus capítulo 10, verso 23, Jesus Cristo diz o seguinte, ó, em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, falando do povo de Israel, do povo judeu, né? Sem que tenha vindo o Filho do Homem. Ou seja, se eles estivessem lá, eles não tinham conseguido nem pregar para os judeus de uma forma geral, para todos eles, de uma forma eficiente, e Cristo voltaria e eles ainda estariam lá pregando. Então é tudo ao mesmo tempo. Nós não podemos pensar, não, agora a igreja está fazendo um trabalho num determinado país, é só naquele país. Quando terminar aquele país, ele vai para outro. Não. O comissionamento faça lá e faça em outro lugar junto, ao mesmo tempo. Vamos atingir a todos de uma vez só. Eu achei bastante interessante essa colocação aqui da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Muito bem, a conclusão da nossa lição diz assim, olha, a Bíblia afirma que existe salvação, que não existe salvação sem Jesus Cristo. É uma afirmativa bíblica que nós cremos dessa forma. Ele mesmo declarou, está lá no capítulo 14, verso 6 de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. As boas novas de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Elas são o poder de Deus para salvação e libertação, disponível a todos os povos. Há necessidade de que alguém vá levar essa mensagem para esses povos. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem. E ela continua cada dia uma mensagem nova. É interessante notar, né, que muitos pensam que a ideia cristã já está ultrapassada, está ficando velha, né? À medida que grandes religiões começaram a brotar no mundo, à medida que a ciência multiplicou, à medida, enfim, que tudo acontece, acho que o cristianismo está ficando velho. Mas eu quero dizer para vocês, eles pensaram assim também no começo. Quando Jesus morreu na cruz, eles pensaram, acabou, mas ele ressuscitou, a obra continuou. Os apóstolos vieram, foram martirizados, mas pregaram o evangelho. Estevão morreu apedrejado, mas morreu pregando o evangelho. Então há uma necessidade urgente de nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Que Deus possa, através do seu Espírito Santo, revelar mais essas verdades em nossos corações e que nós possamos nos dedicar mais e mais a levarmos a palavra de Deus a toda criatura, em todos os lugares, em todo o tempo, em onde nós estivermos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que essa aula sirva de reflexão para a sua vida e compartilhe, dê o seu like e faça com que todos participem e cheguem ao conhecimento dessas verdades que nós aqui transmitimos através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.